Hidatidose. Introdução. Hidatidose é uma doença parasitária crônica causada pela fase da larva do parasito Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus é um helminto do grupo das verme do grupo das tênias e apresenta 3 fases de vida. O adulto ele mede de 3 a 6 milímetros e pode produzir de 500 a 800 ovos e vive em média de 5 meses. O ovo é microscópico e possui uma membrana externa que circunda uma estrutura chamada de embrião hexacanto, que mais tarde vai virar a larva. Dependendo das condições climáticas, pode permanecer vivo por até 2 anos. A larva, conhecida como cisto hidático, pode chegar aos 20 centímetros de diâmetro e possui 2 membranas, uma externa e a outra interna, que protegem os componentes internos, vesículas, líquido hidático e areia hidática. Localização de cada fase de vida do parasito. O adulto vive no intestino dos cães. O ovo pode estar espalhado no meio ambiente, que são as aguadas, as pastagens e as hortaliças. A larva vive nas vísceras ou nos órgãos de animais que se alimentam de pasto, que são os herbívoros, por exemplo, a ovelha, a vaca, o cavalo e o porco. E também os humanos. Nesse caso, a hidatidose é considerada uma zoonose. O ciclo de vida e os hospedeiros envolvidos. O parasito adulto produz os ovos no intestino dos cães, que são os hospedeiros definitivos do Echinococcus granulosus. Quando os cães defecam, os ovos saem junto com as fezes, contaminando o meio ambiente, e também ficam aderidos aos pelos dos animais. Quando os ovos são ingeridos pelos hospedeiros intermediários, que são os herbívoros, ou acidentalmente os humanos, o embrião hexacanto é liberado dentro do organismo, cai na circulação sanguínea e atinge as vísceras, onde se fixa e sofre transformações para virar larva. Os locais mais atingidos são o fígado e os pulmões, e outras localizações menos frequentes são o baço, rim, osso, cérebro, músculo e etc. A larva desenvolve-se em adulto nos cães quando eles ingerem as vísceras cruas contaminadas, e assim o ciclo se mantém. O ciclo de vida e os hospedeiros envolvidos. O parasito adulto produz os ovos no intestino dos cães, que são os hospedeiros definitivos do Echinococcus granulosus. Quando os cães defecam, os ovos saem junto com as fezes, contaminando o meio ambiente, e também ficam aderidos aos pelos dos animais. Quando os ovos são ingeridos pelos hospedeiros intermediários, que são os herbívoros, ou acidentalmente os humanos, o embrião hexacanto é liberado dentro do organismo, cai na circulação sanguínea e atinge as vísceras, onde se fixa e sofre transformações para virar larva. Os locais mais atingidos são o fígado e os pulmões, e outras localizações menos frequentes são o baço, rim, osso, cérebro, músculo e etc. A larva desenvolve-se em adulto nos cães quando eles ingerem as vísceras cruas contaminadas, e assim o ciclo se mantém. Período de contaminação nos humanos. Os humanos normalmente se contaminam na infância por falta de cuidados higiênicos e podem conviver com os cistos hidáticos por muitos anos, até a vida adulta. Sintomas da hidatidose nas pessoas. As pessoas podem não apresentar sintomas, pois a larva pode não ter crescido o suficiente para provocar alterações. Normalmente, os sintomas aparecem na vida adulta e vão depender dos mecanismos de defesa da pessoa, da localização, da quantidade e do tamanho dos cistos hidáticos. Exemplos: localização no fígado pode causar o aumento do volume abdominal, desconforto epigástrico, náusea e obstrução do ducto biliar. A localização nos pulmões pode causar a tosse, com ou sem expectoração, e dificuldade respiratória. Localização no cérebro pode causar dores de cabeça e comprometimento das atividades motoras. E a localização nos ossos pode ocasionar a fratura. Manifestação nos animais. Dificilmente, os cães manifestam sintomas, mesmo contaminados por grandes quantidades de Echinococcus granulosus adultos.
Os herbívoros também dificilmente demonstram sintomas. A constatação da larva nas vísceras normalmente é feito quando esses animais são abatidos. Exames solicitados aos humanos. Os exames de imagem são úteis e frequentemente utilizados. São a ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Esses exames detectam quaisquer cistos, não apenas aqueles causados pela larva de Echinococos granulosos. A sorologia para a hidatidose pesquisa os anticorpos que o organismo da pessoa produziu contra o cisto hidático, mas alguns pacientes podem estar com a hidatidose e não produzir o anticorpo. E nessas pessoas o resultado não reagente é um falso negativo. Por isso, é importante observar todos os fatores epidemiológicos que possam contribuir na investigação da doença. A hidatidose é uma doença de notificação compulsória? Sim, qualquer caso suspeito deve ser notificado através do SINAM. Tratamento. O tratamento depende do tamanho e a quantidade de cistos hidáticos que vão direcionar a opção de melhor tratamento. Pode-se fazer o uso de medicamentos, acompanhamento médico e, em alguns casos, é realizado cirurgia. Prevenção. Sempre lavar as mãos após o contato com cães e outros animais, após mexer em terra e utensílios de jardinagem, antes de se alimentar e após ir ao banheiro. Também ingerir alimentos de procedência conhecida, como hortaliças e frutas bem lavadas, água tratada e ou fervida.